Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, eu quero começar esse vídeo aqui lendo um comentário aqui do Di Prata 5272. Olha o que ele fala. O Augusto Melo não resolveu todos os problemas do Corinthians em 18 dias, mas deu esperança para 30 milhões e colocou um ponto de interrogação na cabeça de cada rival. Vou repetir. O Augusto Melo não resolveu todos os problemas do Corinthians em 18 dias, mas deu esperança para 30 milhões e colocou um ponto de interrogação na cabeça de cada rival. Ô, Di Prata, você só esqueceu uma coisa, mano. Não são 30 milhões. Na minha opinião, são mais de 40. São mais de 40. Mas eu quero que vocês comentem, pessoal. Use aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. Rapaziada, eu gosto quando a galera comenta, mano. Eu vou lá, olho os comentários, porque eu tenho uma opinião formada. Porém, pessoal, todavia, se eu estiver errado ou equivocado, eu não tenho compromisso com o erro. Eu vou lá, revejo a minha opinião e vejo o que é certo. Entendeu? Por isso que eu gosto quando você comenta. A minha opinião é a seguinte. O Augusto Melo, se continuar nessa atuada, será o melhor presidente que o Corinthians já teve. Vai superar até o Matheus. Todo mundo que é corintiano sabe quem é o Matheus, né? O Vicente Matheus. Se o Augusto Melo continuar nessa pegada aí, ele ultrapassa o Vicente Matheus. Pessoal, agora é a sua hora. Fortalece aí. Após a 2017, o pessoal falando, é a quarta força. Foi campeão paulista, foi campeão brasileiro, né? Então, o Carille é capaz, como ele é especialista em defesa, sistema defensivo, montar um esquema ali, se segurar e ser competitivo. E, de repente, um mata-mata. Aliás, no Paulista tem muito mata, né? Quartas de final, semifinal, é só mata, um jogo só. Exatamente. Né? De repente, Vila Belmiro, Alçapão, eu vi ano faz passado. ali um esquema ali e tal. Fez uma força incrível. Eu acho que pro Santos seria mais importante, de todos eles. Tá. E pro Carpini? Pro Carpini, o Carpini é o contrário do Carille. Se o Carille já tem títulos paulistas em série, já foi campeão brasileiro, já trabalhou no exterior e tal, é um profissional valorizado, digamos assim, já fez aí um pouco da sua história no futebol brasileiro, o Carpini está começando agora, né? Começou outro dia, né? Porque é o seguinte, né, o título então, pro Santos, o título pro Santos, claro, é importante e tal, seria, né? Falando aqui, quase 8 anos sem título. Quase não, 8 anos. 8 anos. Sem levantar uma taça. Seria importante, mas não adianta nada se não subir. Nada. Entendeu? Nada. Se o Santos, como diz... Não, é que você agora é seu momento de falar. Eu vou respeitar pra você, depois eu falo também. O Corinthians, Você sabe precisa... que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Eu sei disso. Desejo que você tenha quem eu sei. ama. Essa é a que eu mais maravilhosa. gosto. O Corinthians, ele precisa, antes de qualquer coisa, eu acho que o torcedor corintiano deve estar com esse desejo, eu estou pelo menos, de entender o que é essa nova gestão. Eu, particularmente, ainda não consegui entender muito bem o que penso, o que sonho, o que desiste, o que traz, o que não traz. Mas, no segundo momento, eu acho que ele... Título todo mundo precisa, só que eu queria ver na prática se essa equação, né, de cortar grandes salários, cortar símbolos ali de um Corinthians que foi vencedor, que talvez não fossem mais as peças tão fundamentais ou tão, sabe, necessárias ou positivas para uma renovação. O que é esse Corinthians novo? Que é um Corinthians bem diferente. A gente vai começar a ver um Corinthians bem modificado, com algumas peças de sua linha defensiva que a gente não vai mais bater aquele tal-olho ali, ter um Gil. O que vai ser esse Corinthians de um Ranieri no meio de campo? Como é que vai jogar? Qual é a formação? O que vai ser o Yuri Alberto? É o Yuri Alberto do ano passado? É o Yuri Alberto do final da era Vitor Pereira? Eu acho que o Corinthians tem meio que, em primeiro lugar, é entender. Eu acho que tem muitas respostas a serem dadas no campo, porque você não consegue planejar um Corinthians hoje. Você sabe como o Palmeiras joga, você sabe como o São Paulo terminou a temporada. Entendeu? O Santos acho que é um ponto de interrogação, porque é uma outra dinâmica, é uma outra temporada. O Bragantino tem a sua cara. O que é o Corinthians? Então, acho que no primeiro momento, ponto de vista de gestão, mas o torcedor quer saber dentro de campo, né, quando a bola rolar. Que Corinthians é esse? Ele mudou para melhor? A equação financeira, né, que eu acho que foi muito disso, né, de custo, ela é também uma equação, uma resposta positiva dentro de campo. Então, acho que o primeiro momento é de resposta. Não adianta querer pensar lá na final se você não entender que time é esse que está entrando em campo. É um Corinthians muito diferente do habitual. Então, acho que a primeira curiosidade não é se ser campeão paulista, não. A primeira curiosidade é, esse Corinthians, ele é mais equilibrado? Esse Corinthians,
ele consegue... Como é que a gente falava muito aquela questão da média de pontos, né? Do que você investe para o que você conquista. Você vai investir menos, mas você vai subir a quantidade de pontos, a quantidade de desempenho, quando a gente precisa equilibrar essa relação. Acho que a primeira grande preocupação do corintiano é isso. Porque se isso não começar a ficar equilibrado, não adianta se sonhar título paulista, não adianta nem se olhar para frente, para as outras competições que são mais importantes que você terá. Então, eu acho que o grande ponto de interrogação é que Corinthians é esse que vai começar a entrar em campo. Talvez seja o rosto, não estou considerando o Santos, porque estou falando dos times da Série A, não me entenda mal, mas é porque a renovação, a troca de Série B para Série A de temporada é necessária. Uma outra realidade. É natural. Mas talvez seja o time mais modificado desses outros 4 que a gente está falando, de Bragantino, de São Paulo, de Palmeiras ao Corinthians. Então, que Corinthians novo é esse? Ele tem que esperar, tem que entender a bola rolar para falar, dá para chegar, não dá, é um time que vai sentir, é um time que vai demandar tempo. E eu não estou falando de chegar já no primeiro jogo e dar espetáculo, não. Mas pelo menos ter uma cara. A partir dessa cara, ela combina com o que o Mano pensa? Esse elenco foi montado pensando no quê? O tal do dar tiro aqui, acertar ali, a torcida está impaciente. Então, eu acho que a primeira resposta a ser, apresentada em campo desse Corinthians é: que time é esse? Que vai mudar muito. Eu acho que talvez seja... Zé pode me corrigir, mas acho que talvez seja a mudança estrutural ou de identidade mais profunda dos últimos... de um passado recente do Corinthians. Para aproveitar a tua passada de bola para o Zé, eu coloco São Paulo uma interrogação também. Mas acho que é mais pelo trabalho, pela troca de técnico. É isso. Se tá o Dorival ali com o elenco que ia sendo montado, você entende mais ou menos qual é a cara. Exatamente. Então, se tirar a camisa, você sabe qual é o time. Exatamente. Foi para te falar muito isso no rádio, eu ouço atento. Para mim, na história das interrogações, o Santos é uma interrogação, porque mudou o time todo praticamente, né? Ficaram algumas 13 jogadores. 13 jogadores, muita coisa, mudou a administração, mudou tudo. Não sei nem o que vai dar com relação ao treinador também, daqui a pouco a gente fala disso, hein? Os caras estão falando e não falam nada também sobre o Carilho, né? Enfim. Só nota oficial para lá e para cá. Só nota oficial para lá e para cá e declarações que não respondem nada. Eles dizem, mas eles não dizem É nada. outra música que cai muito bem nesse Muito momento. boa O Corinthians, essa interrogação que o Pedro falou, super bem analisada. E o São Paulo, para mim, é uma interrogação, porque é o campeão da Copa do Brasil. Mas, cara, o Dorival saiu, trouxe um treinador que é um treinador que fez um 2023 muito bom, é promissor, mas aí trouxe um treinador promissor. Que é uma aposta, ninguém sabe. É uma aposta que... Eu escutei. Não. Acho que o Zé falou um pouco pra dentro. Respira. Não, com 2023 que ele fez, não podia ser acelerado, ouviu? Sexta-feira. Pelo amor de Deus, não, De técnico calma. brasileiro, calma. a mim, em 23 só Aposta. ficou atrás do Diniz. Então, Carpini, de mas técnicos aí ele brasileiros. tá encarando um Mas clube tem umas grande. apostas aí que são mesmo. Viu? Técnicos tem umas grandes brasileiros. apostas. Presta atenção, Pedro Ivo Almeida. El Pelado. El Pelado Dias parece que é argentino. Então eu quero te ouvir. Qual é a maior das interrogações? Como diz o Rodrigo, o que te preocupa mais desse time? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Não, olhando aqui... Olha aí. Temos aqui, ó. Temos o A maior Furte. interrogação, Só um minutinho. não, pra Furte, mim a maior obrigado. Ajuda nós aí, tá? Pronto. Eduardo Sacha, muito bom. A maior interrogação Santos. não é nem, pra mim, não é nem o São Paulo. Pra mim é o Santos. Tá. Pra mim a maior interrogação é o Santos. Isso aí virou de O cabeça São pra baixo, Paulo, mudou tudo. o São Paulo tem treinador, não tem? Tem. Sim. O Santos parece que tem, né? Por enquanto tem, Zé. Santos, Mas por o balanço enquanto, das tem. horas... É um Tudo detalhe. pode Por mudar. enquanto tem. O pessoal no Japão lá já Parece emitiu que nota. Amanhã vai estar no banco em Ribeirão Preto. FIFA. Amanhã vai estar no banco. O na São Casa Paulo, Mata. o São Paulo já tem uma base. O Carpini já sabe de onde ele vai sair. O São o Paulo time só que vai perdeu o pegar. Beraldo, né? E o Caio Paulista. E o Caio se considerar Paulista. os titulares, Perdeu um monte de né? gente, Perdeu mas mais a gente gente. que não faz É, falta. ok, Marcos ok. Paulo, Tem aqui que David, chegou o Luiz Natan. Gustavo, renovou com o Lucas, né? Renovou com o Lucas. E tem mais um aí também. Tem. Desculpa, Zé, só pra... Chegaram Eric, Já estava acertado Ferreirinha, lá no O meio do ano Ferreirinha, esse passado. Ferreirinha que eu Bobadilha queria e Luiz lembrar Gustavo. também. O Bobadilha, é isso. Desculpa, Zé, só pra... Não, mas o São Paulo já tem uma base. Sim. São Paulo já tem uma base, uma estrutura. Então o Carpini já sabe de onde ele vai sair. Até porque o Carpini mantém contatos com o Dorival, conversas. O Carpini tem essa facilidade. Então você fica um pouco mais tranquilo para ele poder trabalhar. O grande desafio dele é fazer com que os caras acreditem nele para que eles possam render. Então você já tem uma estrutura, você pode trabalhar com isso. O Santos formou um time agora. Sim. Não sabe se vai dar liga. Não sabe quais são as características que o Carille vai montar, 3 zagueiros, uma linha de 4, 3 no meio campo ou 4, sabe? O jogo treino foi com essa linha de 4. Sim. Né? Então, assim, pode ser muitas variantes durante o campeonato. E a gente não sabe como o Santos vai reagir com a queda para a Série B. Né? Como é que isso psicologicamente vai afetar a equipe.
Depois não, depois você tem o Corinthians que muda um pouco, muda a estrutura, mas tem um treinador que já está lá, que construiu essa equipe, que sabe mais ou menos o... interessante. Né, O time está muito ligado ao que ele pensa, sabe né, o Zé? que ele pensa sobre Esse time desse ano futebol, parece então mais assim, com o que ele pensa do que você ano já passado. pode esperar um time mais organizado, um time mais jovem, um time que vai pressionar um pouco mais, um time que vai ter uma velocidade a mais, não vai ser tão dependente de um único jogador como era do Renato Augusto nos últimos anos. Então você já tem outra também, você já tem uma estrutura e um conhecimento do treinador que sai na frente para poder minimizar as dificuldades que tem. Depois você tem o Palmeiras, que para mim é o grande favorito, e o Red Bull, que é sempre uma incógnita, porque eles fazem trabalhos excepcionais, chega na hora da decisão, como eles encaram também. Como eles encaram o Campeonato Paulista também, porque o Red Bull é bom lembrar. O Red Bull, muito provavelmente, ele vai dividir uma atenção Com a Libertadores? Com a Libertadores. pré-Libertadores. É. Com a pré-Libertadores. Podemos chamar de pré-Libertadores, é mais fácil, né? O Bubu não Nomenclaturas, gosta de fase eu não inicial, gosto, fase 2, fase 3. Eu gosto porque não é verdade. Então tá bom, então Não, a tudo fase bem. 2 e É. a fase 3. Pode ser. Não, Tá na verdade bom. é fase 1, né? Começa Fase 1, Aí, tá vendo? Já começou a o Red complicar. Bull não Quando fala participa. pré-Libertadores, Red Bull, fica mais fácil. Red Bull Tá e vendo? Só Botafogo tem que entram na comunicar fase 2. direito. Verdade. E Mas caso eu os acho dois que se classifiquem na fase 2, eles se encaram na fase 3. E tem muito uma questão de filosofia, porque é muito diferente você poupar e mirar Libertadores no Red Bull, é muito diferente você poupar e mirar, Mas por não exemplo, acredito que o Supercopa em São Bragantino Paulo e vai tirar Palmeiras. o time de por campo exemplo. do Paulista, não. Não acho que vai tirar time de jogar campo, a Vera não. mesmo pra Não, tentar ganhar. aí eu discordo só um pouquinho. Até como Não é um questão de carimbo tirar pra time de marca, campo. viu, Não é Pedro? questão de tirar time de Os campo. trabalhos são muito bons, É mas uma não tem questão taça ainda. É uma questão de o domingo. Tirando a Série B. O domingo ser diferente da quarta-feira, Sim. que tem E que até tem o- mata-mata, que não vai ser, por exemplo, diferente dos outros times que vão estar ali com um bafo no cangote da torcida, da opinião pública, do dirigente. Isso, sem do conselho. O Corinthians não pode se dar o luxo de não vencer um jogo e poupar no próximo. Tem uma questão aí. O Bragantino, se ele tropeça no jogo e no domingo ele acha que o planejamento demanda uma escalação reserva, porque quarta-feira tem mata-mata de fase 2 ou fase 3 de Libertadores, ele tem tranquilidade, ele tem um pouco mais de tranquilidade e paz para fazer isso internamente, o que eu acho é isso. E acho que pode só mudar minimamente. O resto é tudo ali o bafo no cangote da pressão que é. O Paulista não vale nada até você perder. Mas vale muito, né? Ele não exatamente. vale nada até você perder. Perdeu, já era. Mas eu acho que o Santos é a grande incógnita desse campeonato. Também. Ponto de interrogação. Lembrando que há 3 temporadas Eu o Santos ainda não quero- passa da primeira eu ainda fase. Em quero duas ver- delas chegou a última rodada correndo risco de Correndo rebaixamento. risco de rebaixamento. Não é que eu faço uma previsão, uma projeção negativa do Corinthians, mas o Corinthians, para mim, também. Quando você tem ali Caetano, Hugo, Ranielli, querendo ou não, Araújo por ali, o Romero com o Roberto ainda. O Romero e o Roberto não sei. O Romero terminou o ano muito bem. A gente lembra como o Corinthians jogava no final do ano e pelo que ele jogava? O início de temporada, no início de trabalho, é outro papo. Então, assim, eu ainda tenho essa dúvida sobre como é mas esse Corinthians mas eu acho que novo, mas pelas eu- mãos dos caras que a gente conhece você vê, a né? ideia. Mas você vê não é assim, que eu né, não Pedro? acho que vai dar certo, é só uma Não, questão não, de não, curiosidade que Pedro. a essência Mas você muda, vê. a ideia muda ali. Mas você vê, né? O Mano, querendo ou não, o Mano fez a limpa no Corinthians. Mudou a forma de Olha, pensar. tem mérito, porque hein, porque isso é difícil, Há quanto tempo nós estamos falando do Corinthians dependente do Renato? Pô, há 2 anos. No mínimo. É. No mínimo. O Mano, vem cá. Porque não é que a diretoria dispensou. A diretoria dispensou porque o Mano falou, olha, Porque concordou, claro. quero mudar. Se quisesse ficar A com o gente tem Renato que Augusto, mudar era aqui. outra conversa. Porque realmente nos últimos anos o Renato é um ótimo treinador, o Renato é um ótimo jogador, gênio, posicionamento, inteligentíssimo e tal. Mas para o Corinthians ele não estava dando mais certo. E a própria entrevista do Renato, quando se apresentou ao Fluminense, quando ele falou assim, é um projeto que as pessoas não precisam ficar dependendo de mim. Né? E eu acho que ele já estava sentindo isso, conversando com fontes, né? Diria Pedro Ivo Fontes, Eu não que diria. ele sentia muito esse peso, que ele também ele tinha dificuldades em administrar essa situação porque ele queria ajudar e não conseguia. Então eu vejo o Mano construindo uma equipe dentro das suas ideias, né? Se você observar ali, você tem uma mudança de posicionamento, você tem uma mudança de jogador. Eu acho que a zaga deve jogar Veríssimo e Félix Torres ou Gustavo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Gustavo Henrique? É, acho Gustavo que ele chega para ser reserva num primeiro momento. eu não sei, eu acho que essa zaga tem boa qualidade. Vamos ver, mas por tudo que aconteceu, eu acho que o Santos ainda é a grande. O Santos tem um grande laboratório, problema. na verdade, nesse Paulista. Porque a gente mostrou ontem, em comparação do Paulista com o Carioca, são 7 times da Série B, contando com o Santos. Então, os adversários... Estreia contra um adversário da Série B. Metade já. dos adversários, o Santos vai encontrar na Série B também, né? Então já vai ser medir forças ali com esses times
que neste ano é a realidade do Santos, né? Vamos dar uma olhadinha nos jogos aí da primeira rodada, então. Vamos lá, a gente está falando aqui. O Santos vai estrear contra um adversário da Série B, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, jogar fora de casa o Santos. O Bragantino recebe o atual. Bate o vento dá muito. Esse cabelo. Morro do Careca. Morro do Careca. O Santos está firme e forte. Mas isso não vem ao caso, gente. Graças a Deus. Tá bom, Ó, ótimo. Ó, que bom, todo mundo tá com saúde. Viva a saúde de todo mundo. Tá com barriguinha aí. O Corinthians adequou com saúde, muito né, o seu Praz? time para esse ano no que pensa o treinador. É. Se você parar para pensar, estou com o Zé Elias, em relação à qualidade técnica dos jogadores que saíram. O Renato Augusto é um jogador que tem uma técnica muito apurada. O Juliano nem foi bem no Corinthians, mas terminou jogando com o Mano. Também é um jogador que, quando tem chance de um jogo mais curto, toque... Juliano? É. Esse aí foi pro Santos. Eu sei, o Gil também. Também, então, o Mano me parece que, além de rejuvenescer o time, ele indicou jogadores que entendam o que ele gosta que o time faça. Então, eu espero um Corinthians muito competitivo, um time que se defenda bem, um time que tenha jogadores que consigam pressionar rapidamente quando perdem a bola. Pode não ser um time brilhante, tão bonito de assistir, né? Uma coisa muito assim que chame a atenção. Não espera muito isso, né? Não, mas eu acho que pra a esse partir do momento. momento que você consegue fazer um time competitivo e consegue ganhar os jogos, a coisa vai mudando. A conversa é outra, a prosa muda, entendeu como é que é? Sim. Acho que o Corinthians vai mais ou menos por aí. Você quer ouvir o E Augusto gosto Melo? muito do Ranieri. Acho que é um volante que pode chegar e tomar Uma conta. fé nesse cara. Até nos grupos aqui você tem falado sobre Não, ele. mas eu parei de falar dos grupos lá. No final do ano passado eu mudei meu comportamento você saiu agora. do grupo, Eu né? prefiro mandar só informação. Eu percebi. Aí eu deixo os outros opinarem e depois eu mando outra informação. Você tem sido muito Pode comedido seguir. nos Eu quero grupos. ouvir a Você quer fala do Melo? Augusto Quer ouvir o Augusto Melo? Ele tá gastando Quero ouvir o Augusto Melo sobre o maior do mundo. Ele tá gastando o tempo do que mundo? ele gastava com Ele deu uma fala sobre o maior do mundo. as falas no grupo. Tá no ar o programa. Rapaziada, vamos lá. Esse Paulistão, pessoal, é importante importantíssimo para o Corinthians, pessoal. Até porque já fazem 5 anos que o Corinthians não ganha um título paulista. O último foi com o Carille. Pessoal, e fazem 6 anos que o Corinthians não ganha um título de relevância. Então, pessoal, esse ano o Paulista é importante demais, importantíssimo. Temos que entrar em campo com sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida. Todo jogo no Paulista será o jogo da vida pro Corinthians. É ganhar esse Paulistão, pessoal. Ganhar o Paulistão e engrenar rumo a uma Copa do Brasil ou até mesmo Sul-Americana, que é mais fácil do que a Copa do Brasil. E o Brasileirão, quem sabe? Quem sabe não. No meio do ano tem outra janela de transferência. Vai que o Corinthians embala no Paulista, embala no início da temporada e vem mais umas peças de reposição à altura do Corinthians. Então, pessoal, estou confiante com o Corinthians. Acho mesmo que a gente vai ganhar esse Paulista. Estou muito confiante. E você, pessoal? Comente aí. Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. Não esqueça, hein? A meta é 1000 e eu aposto que a gente vai bater essa meta porque a Fiel... Vou falar o que da Fiel? Vou falar o que? Da melhor torcida do Brasil. Se não a melhor torcida do mundo. Eu vou falar o que? Da torcida que invadiu o Japão, Maracanã, qualquer lugar que vai a gente invade. Então, tô tranquilo. Esses 1000 likes aí é fácil. E vai, Corinthians!